sombras no salão de exposições. Trabalhar no Museu Histórico da cidade sempre foi o emprego dos meus sonhos. Silêncio. Obras de arte centenárias. Relíquias arqueológicas. E um ar de reverência que me fazia sentir como se estivesse cuidando de algo sagrado. Eu era o segurança noturno, responsável por garantir que tudo ficasse intacto até o amanhecer. Dizem que museus têm vida própria depois que as portas se fecham. Sempre achei que fosse apenas uma brincadeira, até a noite em que descobri que é a mais pura verdade. Era inverno, e a cidade estava mergulhada no frio cortante. Às 19 horas, as luzes principais foram apagadas e o último visitante saiu. Fiquei apenas com o som do eco dos meus passos e o zumbido baixo dos aquecedores. Minha ronda começava sempre no térreo, passando pelo salão egípcio, onde múmias e sarcófagos repousavam sob vitrines de vidro grosso. As sombras das estátuas se estendiam pelo chão como braços longos demais. Nada em comum. Até que notei algo estranho. O reflexo em uma das vitrines não correspondia ao que estava dentro. Olhei diretamente para o sarcófago e vi apenas a madeira pintada. No reflexo, porém, havia um rosto humano pálido, os olhos fechados, como se estivesse dormindo. Pisquei e o reflexo voltou ao normal. Sacudi a cabeça, tentando afastar a sensação de estar sendo observado. Por volta das 22 horas, fui até a ala das pinturas. Era minha parte favorita, com quadros que iam do Renascimento até o início do século XX. Mas naquela noite, o ar parecia mais pesado. Parei diante de um retrato do século XVIII. Uma mulher de vestido vermelho, com um colar de pérolas e um olhar que sempre me deixava desconfortável. Ao me aproximar, percebi que havia uma gota de água escorrendo no vidro protetor. Estranho, considerando que o sistema de controle de umidade era rigoroso. Passei a lanterna e percebi que não era água. Era um filete fino e escuro, quase como tinta fresca. Quando levantei os olhos, a mulher no quadro estava sorrindo. Eu tinha certeza de que antes sua expressão era neutra. Afastei-me rápido e segui para o próximo corredor. Por volta da meia-noite, a rotina de ronda me levou à ala de artefatos coloniais. No silêncio absoluto ouvi passos atrás de mim. Pausados. Pesados. Meus músculos ficaram tensos. Me virei de repente, mas o corredor estava vazio. Continuei andando e os passos voltaram, dessa vez sincronizados com os meus, como se alguém imitasse meus movimentos. Parei. O som parou. Caminhei rápido até a sala seguinte e os passos aceleraram atrás de mim. Corri até a porta que levava à recepção, mas estava trancada por dentro. Não fazia sentido. Eu tinha a chave, mas a fechadura não girava, como se estivesse emperrada por algo do lado de fora ou do lado de dentro. Foi quando percebi que a temperatura havia caído bruscamente. Meu hálito agora saía em nuvens brancas. Decidi ir até o salão central, onde ficava a peça mais valiosa do museu, a estátua grega conhecida como a Guardiã. Esculpida em mármore branco, representava uma mulher com expressão severa e uma lança na mão. Ao entrar na sala, senti um arrepio. A estátua estava diferente. A lança agora estava erguida, apontada para mim. Juro que no dia anterior ela segurava a arma rente ao corpo, e seus olhos de pedra pareciam seguir-me a cada passo. O chão de mármore ecoou um som seco, como o de pedra se movendo. Não esperei para confirmar. Me virei para sair, mas todas as portas que davam para o salão estavam fechadas. A cada vez que olhava para trás, a estátua parecia um pouco mais próxima. Meu rádio começou a chiar sozinho. Entre os ruídos, uma voz grave e arrastada sussurrou: "Você ficará aqui." O som vinha da direção da ala egípcia. Contra todo o instinto de sobrevivência, fui verificar. Quando cheguei, percebi que o sarcófago que eu havia visto no início da noite estava aberto. O interior estava vazio. O reflexo na vitrine agora mostrava não mais um rosto dormindo, mas o meu. Foi aí que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Luzes piscando, vitrines vibrando, estátuas se inclinando como se respirassem. As sombras se alongavam pelas paredes, formando silhuetas humanas sem rosto. E no meio de tudo, eu vi figuras antigas, os retratados nas pinturas, os guerreiros esculpidos, caminhando para fora de suas prisões. Corri até o andar superior, mas cada corredor me levava de volta ao salão central. A guardiã agora estava a menos de 2 metros de mim. Sua boca de pedra se abriu num sorriso rachado, e vi no fundo fileiras de dentes que nunca deveriam estar ali. Meu corpo ficou pesado. As vozes sussurravam cada vez mais alto, dizendo meu nome, contando datas, nomes de pessoas que eu nunca conheci, como se o museu inteiro estivesse despejando sua memória em minha mente.
Antes que a escuridão me engolisse, percebi a verdade. Os seguranças noturnos nunca saíam dali. Nós apenas nos tornávamos parte das peças. Um rosto a mais em um quadro, uma estátua nova em um canto esquecido. Amanhã, quando as portas abrirem, alguém vai notar uma nova figura no salão central. Uma estátua com uniforme de segurança, olhos arregalados e um sussurro quase imperceptível, escapando de seus lábios de mármore. E se essa pessoa ficar tempo demais observando, o museu vai ter um novo residente antes do próximo amanhecer. A Casa das Vozes Presas. Quando Júlio viu a mansão abandonada no alto da colina, não teve dúvidas. Aquele seria o lugar ideal para recomeçar. Um projeto antigo, um desafio que pudesse tirar sua mente da rotina da cidade. O imóvel estava largado há muitos anos, com janelas quebradas e a madeira rangendo sob o peso do tempo, mas ainda conservava uma imponência misteriosa que o atraía. Nas primeiras semanas, o trabalho era quase terapêutico. Limpar os cômodos, pintar as paredes, consertar o telhado. Porém, conforme as noites se aproximavam, a tranquilidade dava lugar a um silêncio estranho. Um silêncio tão denso que parecia prender o ar dentro da casa. Foi numa dessas noites que ele ouviu pela primeira vez. Era um sussurro fraco, vindo das paredes do corredor. Pensou ser sua imaginação. Afinal, o som das tábuas velhas e o vento poderiam criar qualquer ilusão. Mas os sussurros voltaram, cada vez mais audíveis, cada vez mais urgentes. Júlio começou a ouvir nomes, pedidos, até choros abafados. Parecia que as paredes guardavam memórias presas, vozes de pessoas que haviam vivido ou morrido ali. A casa, antes imóvel, parecia pulsar com essas presenças invisíveis. Tentando entender, Júlio pesquisou a história da mansão. Descobriu que durante um século, várias famílias haviam morado ali. Algumas desaparecidas sem explicação, outras deixadas de lado por tragédias inexplicáveis. Documentos antigos mencionavam que o último morador, um velho eremita, desapareceu sem deixar vestígios, mas seus vizinhos afirmavam que ele falava com as paredes. Com o passar das noites, o fenômeno piorou. As vozes não eram mais apenas sussurros, tornaram-se gritos, lamentos e ameaças. Júlio passou a ouvir passos que não podiam ser seus, portas que se fechavam sozinhas, sombras que dançavam nas bordas da visão. Tentou se convencer a sair dali, mas algo o impedia. Era como se a casa tivesse criado uma ligação com ele, uma teia invisível que o prendia. E então ele entendeu a verdade horrível. A casa não queria que ele fosse apenas um visitante. Ela queria um morador, um novo prisioneiro para suas vozes. Em uma madrugada, quando a tempestade caía forte, Júlio decidiu gravar os sons para provar sua sanidade. Colocou o gravador na sala principal e esperou. Às 3h13, a voz se manifestou com mais clareza do que nunca. Um sussurro frio que dizia seu nome seguido de um pedido. Fique, ajude-nos. O medo o congelou, mas uma curiosidade perigosa tomou conta. Ele respondeu em voz alta. Quem são vocês? O silêncio foi cortado por uma sucessão de vozes. Mulheres, crianças, homens, todas presas, todas implorando por libertação. A casa parecia querer que ele conhecesse suas histórias, seus sofrimentos. Mas a cada minuto, Júlio sentia suas forças se esvaírem. Como se, ao ouvir aquelas vozes, parte de sua alma estivesse sendo sugada para dentro das paredes. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam o silêncio incomum vindo da mansão. Quando encontraram Júlio sentado no chão, com os olhos vidrados e a pele pálida demais. Ao seu redor, a casa parecia mais viva do que nunca. As paredes pareciam respirar, e os sussurros se espalhavam como vento cortante. Júlio tentou contar o que aconteceu, mas sua voz era apenas um eco distante. Ele sabia que não sairia dali facilmente. A casa havia escolhido seu novo guardião, seu novo prisioneiro. E enquanto ele ouvia as vozes presas, sabia que, em breve, ele também faria parte daquela história de paredes sussurrantes. A mansão na colina continua lá, silenciosa para quem passa. Mas à noite, para quem ousa se aproximar, os sussurros ecoam, carregando nomes de almas perdidas, esperando que o próximo visitante se una ao coro das vozes presas. O hotel do andar oculto. A tempestade parecia não ter fim. Relâmpagos iluminavam a estrada enquanto Daniel e Laura tentavam encontrar algum lugar para passar a noite. Quando o letreiro luminoso apareceu na escuridão, Hotel Áureo, foi quase um alívio. O prédio era imponente, com uma fachada de pedra antiga e janelas altas, lembrando uma construção do início do século passado. O recepcionista, um homem magro e pálido, os recebeu com um sorriso educado.
mas gelado. Último quarto disponível, 5º andar. O elevador é antigo, mas funciona bem. Laura, encharcada, agradeceu. Eles entraram no elevador de ferro, cujas portas se fechavam lentamente como se hesitassem. Enquanto subiam, o elevador rangeu. Os números acesos indicavam cada andar. 3, 4, 5, 6. Então algo estranho aconteceu. Ao invés de parar, o painel mostrou 712. Deve ser defeito. Disse Daniel, tentando soar tranquilo. Mas o elevador se deteve ali, com um baque surdo. As portas se abriram para um corredor estreito e mal iluminado. O carpete estava gasto, e o ar tinha um cheiro de mofo misturado a algo metálico. Vamos descer. Laura sugeriu, mas quando Daniel apertou o botão, nada aconteceu. O elevador não se mexia. Eles caminharam pelo corredor. As paredes eram cobertas por um papel de parede bege desbotado, manchado em pontos que lembravam marcas de mãos. De trás de algumas portas, ouviam-se respirares longos e lentos, como se alguém estivesse colado ao outro lado, ouvindo cada passo deles. A primeira porta que tentaram abrir estava trancada. A segunda também. Na terceira, a maçaneta girou um pouco, mas algo a puxou de volta com força. Isso não é normal. Sussurrou Laura, agarrando o braço de Daniel. O corredor parecia se estender mais a cada passo, como se não tivesse fim. As luzes piscavam de maneira irregular, e em certo momento, uma delas apagou por completo, deixando apenas um trecho iluminado mais à frente. Foi aí que viram, no fim do corredor, uma figura parada. Alta, magra, imóvel. Não se via o rosto, apenas a silhueta recortada contra a luz amarelada. Quando eles piscaram, a figura já estava a alguns metros mais perto. Corre! Daniel gritou, puxando Laura de volta para o elevador. As portas ainda estavam abertas, como se esperassem. Assim que entraram, elas se fecharam sozinhas e o elevador desceu com violência. Os números correndo de volta. 6, 5, 4, até parar no térreo. O recepcionista estava exatamente no mesmo lugar, como se não tivesse se movido desde que chegaram. Espero que o quarto esteja do agrado de vocês. Disse ele sem emoção. O que é o andar 712? Laura perguntou, ainda ofegante. O homem inclinou a cabeça, o sorriso nunca mudando. Este hotel só tem 6 andares. Recomendo que nunca mais mencionem o que pensam ter visto. Mas Nunca mais. Interrompeu, a voz agora fria e cortante. Daniel puxou Laura até o carro e partiram, ignorando a tempestade. No retrovisor, o hotel se tornava apenas uma sombra no meio da noite. Dias depois, por curiosidade, Daniel procurou sobre o Hotel Áureo. Descobriu que o prédio já havia sido interditado há décadas, após um incêndio que matou todos os hóspedes do 7º andar. Os corpos nunca foram encontrados. Naquela noite, ao esvaziar as malas, Laura notou algo que não estava lá antes. Um pedaço de carpete gasto e queimado, manchado de vermelho. Ao pegá-lo, um sussurro grave ecoou na sala. Vocês já estiveram aqui antes. A estrada das lanternas apagadas. A estrada 56 cortava quilômetros de campos vazios e mata fechada, ligando duas cidades pequenas. Durante o dia parecia apenas mais uma via rural esquecida. Mas depois da meia-noite ganhava outro nome entre os moradores. A estrada das lanternas apagadas. Era um aviso velado. Ninguém usava o trecho nesse horário. Ao menos, ninguém que tivesse amor à própria vida. Rodrigo, fotógrafo amador, estava voltando para casa depois de cobrir um evento em uma cidade vizinha. O GPS o guiava por um caminho mais curto, que inevitavelmente passava pela estrada 56. Ele já tinha ouvido histórias, mas sempre as considerara exageros de gente do interior. O relógio do carro marcava meia-noite quando o asfalto estreitou e o mato começou a se fechar ao redor. O farol iluminava apenas alguns metros à frente, e a escuridão além parecia sólida, quase palpável. Foi então que ele viu, à beira da estrada, uma lanterna antiga daquelas de querosene, balançava suavemente. O curioso é que ela não emitia luz alguma, apenas um vidro fosco manchado. Rodrigo diminuiu a velocidade. Mais alguns metros, outra lanterna, depois outra. Todas apagadas, todas balançando no mesmo ritmo, como se um vento invisível as tocasse. O ar dentro do carro ficou pesado. Rodrigo sentiu um arrepio subir pela espinha. Tentou acelerar, mas a curiosidade o corroía. Decidiu parar e tirar algumas fotos para publicar nas redes. Encostou o carro no acostamento. O som do motor desligando pareceu alto demais.
Lá fora, o silêncio era tão denso que até o som de seu próprio coração parecia ecoar. A primeira lanterna estava a poucos passos. Ele a examinou. Metal enferrujado, vidro embaçado. Ao tocá-la, sentiu um frio quase doloroso na ponta dos dedos. Um estalo veio do mato. Rodrigo girou o corpo, mas não viu nada, apenas sombras. Quando voltou a olhar para a estrada, percebeu que agora havia mais lanternas do que antes. Dezenas delas, formando um corredor que desaparecia na escuridão. O farol do carro piscou 3 vezes e apagou. Rodrigo sentiu a pele do rosto contrair. Andou rapidamente de volta ao veículo, mas parou ao perceber algo terrível. Havia uma lanterna pendurada no retrovisor do motorista, idêntica às outras. Ele tinha certeza absoluta de que não estava ali quando parou. De dentro do carro, ouviu passos se aproximando. Não eram passos humanos. O som era arrastado, irregular, como algo grande e pesado sendo puxado pelo chão. Olhou pelo vidro lateral e viu uma silhueta. Não tinha rosto, apenas um vazio escuro, e segurava uma lanterna apagada nas mãos. Atrás dela, outras figuras surgiam entre o mato, todas trazendo suas lanternas mortas, todas vindo em sua direção. Rodrigo tentou ligar o carro. O motor roncou, mas não pegou. As figuras se aproximavam, o som arrastado ecoando por todos os lados. Ele tentou abrir a porta do passageiro para sair correndo, mas ela estava travada. A maçaneta não cedia. O vidro começou a embaçar por dentro, mesmo sem respiração suficiente para isso. No meio da névoa, surgiram marcas, dedos longos e finos, arranhando o vidro com lentidão. Uma batida seca no para-brisa fez Rodrigo recuar no banco. Uma das figuras estava ali, tão perto, que ele quase podia sentir o cheiro de ferrugem e terra úmida. A lanterna que ela segurava bateu levemente no vidro, e ele percebeu que havia algo dentro dela, um filete de fumaça negra, girando como se estivesse vivo. O som arrastado aumentou, vindo de todos os lados. Rodrigo olhou para trás. O carro estava cercado. 1, 2, 5, 10 lanternas penduradas nos retrovisores e nas maçanetas. De repente, todas as figuras ergueram suas lanternas ao mesmo tempo. O vidro fosco começou a brilhar de dentro para fora, como se fosse iluminado por uma chama negra. Rodrigo sentiu um calor sufocante invadir o carro, mesmo com as janelas fechadas. A última coisa que viu foi o próprio reflexo no vidro da lanterna diante de si. Mas seus olhos não eram mais dele. Eram 2 buracos escuros, iguais aos das figuras que o cercavam. 3 dias depois, um fazendeiro encontrou o carro parado no mesmo ponto da estrada. Não havia sinal de Rodrigo, apenas dezenas de lanternas apagadas, agora balançando suavemente na brisa. 2 delas pendiam dos retrovisores. Os moradores dizem que quando alguém desaparece na estrada 56, uma nova lanterna surge no corredor, e cada uma guarda o último suspiro de quem ousou parar. E se você passar por lá depois da meia-noite e vir as lanternas começando a balançar, não pare. O relógio que nunca para. Helena nunca foi de acreditar em superstições. Gostava de coisas antigas, mas só pelo valor estético. Numa tarde chuvosa, decidiu entrar em um antiquário escondido numa rua do centro, um lugar que parecia resistir ao tempo. A porta rangeu ao abrir e um cheiro de madeira úmida e ferrugem preencheu seu nariz. O dono, um senhor magro de olhar insondável, apenas inclinou a cabeça em cumprimento. Foi então que ela viu. Sobre uma mesinha de carvalho, repousava um relógio de bolso dourado. Não havia poeira sobre ele, como se fosse polido todos os dias. Gravados na tampa, pequenos símbolos que lembravam luas e olhos fechados. Quando Helena o pegou, sentiu um leve frio na palma da mão. É pontual, Disse o dono com um meio sorriso. Nunca atrasa, nunca adianta. Ela riu. Como qualquer relógio bem regulado. O homem apenas repetiu. Nunca para. Helena comprou o relógio, achando o comentário excêntrico demais para ser levado a sério. Colocou-o no bolso do casaco e foi embora. A primeira vez aconteceu às 18 horas. Ela estava no ponto de ônibus quando olhou para o vidro da parada e viu, refletida atrás de si, a silhueta de um homem alto, de chapéu. Assustada virou-se. Não havia ninguém. Voltou a encarar o reflexo. A sombra sumira. Naquela noite, conferiu o relógio. O ponteiro dos minutos girava com perfeição mecânica. Coincidência, pensou. Às 20 horas, estava em casa, preparando chá. Ao olhar para o vidro da janela, viu outra figura. Uma mulher com vestido longo e véu cobrindo o rosto. Estava parada atrás dela, imóvel. Helena girou o corpo num impulso, derramando um pouco de água no chão.
Mais uma vez, nada. Começou a anotar no celular. Cada hora, uma nova sombra. A sequência continuou. Às 21 horas, uma criança de olhos muito escuros. Às 22 horas, um homem sem rosto. Às 23 horas, um corpo coberto por lençol. Todos apareciam no reflexo, nunca no espaço físico. O desconforto deu lugar ao pânico quando, na madrugada, às 3 horas, acordou com o som nítido de passos no quarto. Olhou para o relógio. O ponteiro das horas havia acabado de chegar ao número 3. No espelho da penteadeira, viu algo agachado atrás dela, como se estivesse prestes a se levantar. Jogou um lençol sobre o espelho e passou o resto da noite com as luzes acesas. De manhã, voltou ao antiquário. O dono estava no mesmo lugar, com o mesmo semblante. Quero devolver. Disse, colocando o relógio sobre o balcão. Ele apenas balançou a cabeça. Não posso aceitar. Quando se pega o tempo emprestado, ele não volta ao dono. O que isso significa? Helena gritou, já sem paciência. Significa que quando o relógio completar sua volta de 24 horas, a última sombra será a única que poderá tocá-la. O coração de Helena gelou. Fez as contas. Comprara o relógio às 17 horas do dia anterior. Faltavam poucas horas. A partir das 12 horas daquele dia, as sombras se tornaram mais inquietas. No reflexo da tela do celular, do vidro de uma porta, no brilho de uma colher, elas pareciam mais próximas, como se quisessem atravessar a superfície. Às 15 horas, o reflexo mostrou um homem pálido, com dedos muito longos, quase encostando em seu ombro. Às 16 horas, uma velha com sorriso rasgado demais para ser humano. Helena trancou-se no banheiro. Cobriu todos os espelhos e vitrôs. Só o relógio continuava funcionando, inabalável. Às 17 horas, o último minuto antes do fim da volta, ela se forçou a olhar. O ponteiro se aproximava devagar do 12. No reflexo prateado da tampa do relógio, algo apareceu. Uma sombra mais nítida que as anteriores, com olhos brilhando em vermelho. Dessa vez, ela não estava atrás. Estava dentro do reflexo, mas com uma das mãos já atravessando a superfície, como se o metal fosse líquido. O ponteiro chegou ao 12. O som do tic-tac cessou. A mão fria agarrou o pulso de Helena e puxou com força. O mundo se distorceu. Seu grito ecoou, mas não houve mais som, apenas escuridão. Na manhã seguinte, o antiquário estava fechado. A mesinha de carvalho continuava lá dentro, visível pela vitrine empoeirada. Sobre ela, o relógio dourado marcava 17 horas em ponto. A tampa estava levemente aberta, e se alguém olhasse com atenção suficiente para o reflexo, poderia ver bem ao fundo uma mulher de olhos arregalados, batendo desesperadamente contra o outro lado do vidro. O quadro que pisca. Quando herdei o ateliê do meu tio Ernesto, pensei que seria apenas um lugar antigo, cheio de pincéis e telas esquecidas. Ele foi um pintor famoso nos anos 80, reconhecido por suas obras intensas e realistas, mas nos últimos anos mergulhou em um isolamento estranho, recusando visitas e recusando-se a vender seus trabalhos, até desaparecer, sem deixar rastros. O cômodo principal do ateliê tinha cheiro de óleo e mofo. As paredes eram cobertas por quadros de paisagens e retratos. Mas havia um, encostado num canto, coberto por um pano escuro, que parecia diferente. O tecido estava preso com tachinhas, como se Ernesto tivesse querido impedir que alguém olhasse. A curiosidade me venceu. Puxei o pano e encontrei uma tela inacabada. Era o retrato de uma mulher sentada, vestindo um vestido preto antigo, as mãos pousadas no colo. O fundo era nebuloso, como se houvesse sombras se movendo ali. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Não eram borrões ou simples pinceladas. Pareciam reais, como se estivessem me analisando. Naquela noite, fiquei encarando a pintura por mais tempo do que deveria. Juro que vi as pálpebras se moverem. Piscaram, lento, como quem acorda de um sono profundo. Dei um passo para trás, o coração disparado, mas quando pisquei, ela estava estática de novo. Achei que era o cansaço e fui dormir. No dia seguinte, notei algo estranho. A tela estava diferente. Pequenos detalhes haviam mudado. O contorno do rosto parecia mais definido e as sombras ao redor dela estavam mais próximas. Não havia como isso ter acontecido. Ninguém tinha acesso ao ateliê além de mim. Na terceira noite voltei a observá-la. O piscar se repetiu. Dessa vez, os lábios se curvaram em um leve sorriso e uma sensação gelada percorreu minha espinha. Eu não conseguia parar de olhar.
Era como se a pintura exercesse um peso invisível sobre mim, um chamado silencioso. As cores pulsavam, vivas, e percebi algo terrível. As feições dela estavam mudando. O formato do queixo, o nariz, até o olhar, estavam ficando parecidos com os meus. Entrei em pânico. Cobri o quadro de novo, mas na manhã seguinte o pano estava no chão, dobrado cuidadosamente. A figura na tela estava ainda mais próxima da minha aparência. A pele agora tinha o mesmo tom que a minha, e a sombra atrás dela parecia ganhar forma humana. Um vulto sem rosto. Foi então que encontrei, no fundo de uma gaveta, o diário do meu tio. As últimas páginas estavam escritas às pressas, com a tinta borrada. Ela não é apenas tinta. Ela observa. Ela aprende. Quando o retrato se completa, você troca de lugar com ela. Eu já a sinto perto demais. Não olhe nos olhos por muito tempo. Fechei o diário, o suor escorrendo pelo pescoço. Era tarde demais. Senti um arrepio na nuca e olhei para o quadro. A mulher tinha sumido da cadeira. O fundo estava vazio, mas agora eu via meu próprio corpo pintado ali, sentado no lugar dela, com um olhar vazio, morto. Corri para a porta, mas ela não se mexeu. A maçaneta girava em falso, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Atrás de mim, ouvi passos lentos, úmidos. Quando me virei, vi a mulher, ou o que ela tinha se tornado, fora da tela, caminhando em minha direção. Sua pele parecia feita de pinceladas vivas, e o sorriso era largo demais. Tentei gritar, mas algo me puxou para trás com força. O chão desapareceu sob meus pés. A última coisa que senti foi a textura áspera da tela queimando minha pele. E então, silêncio. Agora estou preso aqui. Posso ver o ateliê através dos olhos pintados. Posso ver quem entra. E sei que, com o tempo, alguém vai encarar por tempo suficiente. A cada piscada, vou copiando seu rosto, me preparando para sair daqui. E quando meu retrato estiver completo, será a sua vez de sumir.